Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. Faz tempo que a gente não vem aqui, mas hoje a gente vai falar de um assunto bacana aqui, que foi o que foi, na verdade, a nossa jornada em 2026. Para falar do assunto, estou com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Catrin Engenharia, e eu, André Pita também, sócio-diretor aqui da Catrin Engenharia. E bora lá, galera. Vou passar alguns dados aqui pro João, né? E aí a gente vai discutindo sobre os dados, tá? Primeiro, João, vou falar um pouco das nossas redes sociais, que no fundo a meta não era essa, mas a gente foi bem, né? Então assim, só para você entender, em janeiro no YouTube a gente tinha 18.935 inscritos. E hoje, agora estamos gravando um vídeo aqui dia 10 de dezembro, estamos com 55 mil, perto de 55.800. Então, legal. A gente praticamente triplicou. Triplicou, né? Praticamente triplicou, né? E aí, depois a gente até comenta um pouco, mas assim, só botando mais números aí, 2024 a gente teve 2.860 horas de exibição. Em 2025 foi para 9.232 horas de exibição. Cara, coisa pra cacete. É, muita coisa. Impressões, 474 mil, quase 475 mil, para 1.041.000. Caramba! E visualizações, né? Na verdade, foi de 123 mil para 430 mil. Então, isso mostra um pouco do que a gente tem difundido, disseminado informação sobre infraestrutura de transporte, o que a gente quer passar pra galera aí, né? Fala aí, o que você achou, cara? Você acha que... Cara, sabe que outro dia eu fui na padaria e me reconheceram, né? Ah, você tá zoando comigo. Não, brincadeira. Mas eu acho que assim, eu falo brincando, mas dentro da área com certeza a gente ganha aí uma notoriedade, né? Não só do aspecto da qualidade dos projetos, da parte da engenharia, né? Mas muitas pessoas vêm comentar comigo que viram o podcast tal, eu vi o podcast tal, não sei o que, é muito interessante. E hoje em dia, depois da pandemia, teve esse negócio das reuniões online, né? Então as pessoas, a gente não se conhece mais pessoalmente, muitas pessoas a gente só conhece pela internet, pelo reunião online, e com o YouTube não é diferente, né? As pessoas acabam, parece que até criam uma intimidade com a gente sem estar presencialmente do nosso lado. Então o YouTube vem fortalecer essa conexão, né? E pra gente é muito legal, cara, ter essa intimidade com os nossos clientes e com os nossos parceiros, aí todo o pessoal que desenvolve o projeto com a gente, funcionários, todo mundo. Na verdade, o podcast aqui ele serve até de contato, eu falo brincando, comercial, né? Porque com certeza. A gente conhece muita gente. Esse ano a gente não trouxe tanta gente, né? Mais de amigo, mas trouxe muita gente de fora, assim, sim, que a gente ficou amigo, né? Na verdade. Dos dias que você não estava aí, eu acho que você tinha ido para algum município, mas veio a presidente do CREA. Ah, eu lembro. Então, a Lígia, né? No fundo, eu acho que isso mostra um pouco da nossa importância aqui, porque sim, o presidente do CREA não vai em qualquer lugar, né? Com certeza. Vai num canal que tem visibilidade, que tenha um grande número de inscritos, que é o nosso caso aí, né? E aí, só para mais números, aí eu não peguei aqui de todos os anos, tá? Mas, por exemplo, no LinkedIn a gente tá com quase 7 mil seguidores. Caramba. É bastante, tá? Tem empresas grandes, muito mais tempo que a gente, que estão perto, tá? E no Instagram estamos com 3 mil, não tem tanto. Então, assim, o YouTube realmente ele mostra muito mais engajamento. E, no fundo, eu acho que o conteúdo que a gente mostra aqui, ele é um pouco mais significativo. Além dos podcasts, a gente faz os vídeos durante os vídeos da revista, que na verdade a revista Caterinfra é um outro braço nosso aqui, né? E a gente não parou, né? A revista ela é feita mensalmente aí, quem quiser, né, se inscreva no nosso site lá, tem um link lá para se cadastrar e receber de forma totalmente gratuita. Mas tem o vídeo da revista e tem os podcasts. Isso que mostrou um pouco assim, mas o crescimento do YouTube realmente ele foi muito, muito marcante, cara.
E vamos lá. Aí, ó, o terceiro tópico aqui, então eu falei um pouco das nossas redes sociais para a gente entender um pouco como foi esse processo, né? E aí eu vou falar de uns números da Cater, né? E aí vamos ver o que o João... Até vou pular um aqui, né? Na verdade. Mas assim, só para você entender, João, a gente no ano de 2024, a gente começou janeiro com perto, só, não tô falando de indiretos, só diretos aqui, né? Porque tem alguns indiretos, mas a gente começou 2024 com 33 colaboradores e fechou com 46, tá? E 2025, tá? A gente começou com 46 e estamos com 53, tá? Né? Na verdade, considerando a galera que está indo em campo e tal, a gente está falando de 60 pessoas hoje. Né? Então, a gente teve um aumento expressivo, né? Aí depois você comenta. E uma coisa importante, assim, por isso que eu gosto de número, galera, e é uma das coisas que a gente vai comentar aqui. O ano passado, a gente não tinha essa noção, mas o ano passado o turnover é quando a galera vai embora, né? Tipo... quanto troca, né, de função, enfim. O turnover foi de 35%. Esse ano, que eu pensei que tinha sido muito mais, deu 28%. Então, no fundo, a gente baixou o turnover. Cara, mas é um turnover absurdamente alto. Ainda é alto, né? É uma falha nossa aqui, que a gente... Inclusive, esse ano a gente tá com uma assessoria de RH exclusiva aqui para tentar a gente melhorar, né? A gente quer melhorar todo mundo, não só a questão de projeto. Mas isso foi um dado relevante, assim. Então, hoje a gente tá com 60 pessoas, cara. O mercado de infraestrutura, assim, se ressente muito de falta de mão de obra qualificada, né? E experiente, obviamente. É uma coisa correlacionada com a outra. Mas a Cater, assim, a gente... Eu até brinco com o Pita, né, que eu falo com ele. Antes de ser uma empresa de projeto, muitas vezes a gente parece uma empresa de... uma instituição de ensino, né? Eu falo brincando isso, mas a gente tem essa característica de pegar pessoas jovens, assim, né? Com potencial, com muita vontade de aprender, qualificá-las, né? Ensinar como é que é o dia a dia, como é que faz um projeto, como é que decide as coisas tecnicamente, tal, dentro da boa prática, não sei o quê. E, obviamente, a gente fica sujeito aí, após a qualificação dessas pessoas, são assediadas aí no mercado, não tem como, né? Hoje o LinkedIn mesmo, como você comentou, né? É uma ferramenta aí que a gente sabe que os headhunters vão atrás das pessoas aí e não tem problema. A gente sabe que a gente fica feliz com o crescimento do pessoal. A gente também não fica ressentido, magoado, nada disso. Mas é uma característica da Cater. Eu brinco assim que a gente é incansável, assim. Se a gente vai treinar 20 mil pessoas e não vai ser por falta de vontade de treinar, de ensinar, que é uma característica muito forte aí da nossa empresa. Isso realmente é uma coisa que, no fundo, até dá prazer, né? Assim, claro, galera, se falar que a gente não fica contente quando a galera vai embora, assim, claro que a gente fica triste, né? Mas, pô, um monte de gente que a gente treinou, você vê em outras empresas, concessionárias, não tem nem como uma projetista competir com concessionária. E aí você vê o cara bem lá na concessionária, fazendo o papel dele lá, quer dizer, a gente transmitiu algum conhecimento, acho que isso é bem legal. Cara. Muitas pessoas a gente começou assim com estagiária, às vezes antes da Cater e tal, e a gente vê a pessoa já casada, né, já construindo família, tal, bem, então isso obviamente sempre traz uma satisfação pessoal pra gente. É isso aí, galera, tá um calor aqui hoje, cara, assim, o ar quebrou, vem Daval. Tô até tomando uma cerveja aqui, porque não tá dando não, cara, refrescar um pouco. E... Bem, então esses foram os nossos números macros aí, né? Obviamente a gente não vai abrir os números micros aí de algumas coisas. Outra coisa que a gente implementou, que esse ano eu acho que a gente tá mudando um pouco a cultura aqui da Cater, né, João? E esse ano a gente, em função do 24, que o 24 não foi um ano bom em termos de faturamento, e a gente enxergou isso. E aí 2025 a gente tomou atitude. Sim. E uma das atitudes que a gente tomou foi medir tudo, né? Então, essa cultura... O que você acha dessa cultura nossa de dados que a gente está fazendo hoje? Né? Porque hoje a gente consegue medir tudo. Não, é fundamental, né? A gente... É impossível, na verdade, você ser o mais justo
para remuneração, para bonificação, ou até para um caso extremo assim de desligamento, até para você incentivos, né? Dar cursos, o crescimento profissional, investimento na pessoa. Se a gente não souber qual que é o tamanho do engajamento dela, qual que é o tamanho da produção, qual que é o resultado que ela dá na prática, a gente pode, com certeza a gente vai cometer injustiças, né? Aí vai ficar muito no nosso feeling, né? Que ainda existe, óbvio, mas isso que a gente está tentando mitigar, né? A gente converter em números aí quanto que as pessoas estão produzindo, né? Revertendo em resultados efetivos aí para a empresa, né? E assim dar algum tipo de retorno para elas. Sem os números isso não seria possível. E hoje a gente, em questão de número, você colocou bem aí, cara, porque no fundo a gente agia muito no sentimentalismo, né? As empresas que eu trabalhei, assim, que eu lembro, era uma questão assim de época, né? Mas sempre foram assim, cara. Era o sentimento do chefe direto. Eu acho que muitas empresas ainda são assim, até empresas grandes, que tem um conselho lá, alguma coisa que faz uma votação e fala, então vou dar tanto pro fulano, tanto pro ciclano, divide o bolo lá. Isso acho que existe até hoje. A gente o caso extremo, eu sempre falo pra você, né? Corretor de imóvel ou vendedor de carro. O cara vendeu, ganha. Não vendeu, não ganha. Obviamente com o projeto não dá pra ser tão radical, mas pra eles é mais fácil de você ter vamos dizer assim, o mais justo possível para você ter uma política de bonificação. O projeto, obviamente, demanda muita responsabilidade. Você pode ter daqui 6 meses um problema num projeto, às vezes até daqui anos pode aparecer um projeto na obra, lá, alguma coisa assim. Então não dá para ser tão assim a ferro e fogo como é vender um carro ou vender um apartamento. Mas a gente está se esforçando aí para ser, acho que talvez os pioneiros aí nessa prática aqui na engenharia consultiva, né? Eu falo que sem dados, sem ação, né? Porque no fundo não tem como tomar atitude se você não tiver número. E no fundo a gente é uma empresa de engenharia, né? Então... Se a gente não souber trabalhar com os números, então estamos no lugar errado. E obviamente, né? Você falou até a questão da bonificação, uma coisa que a gente vai falar até no outro vídeo aí, mas é uma questão que a gente está implementando esse ano. Quer dizer, o ano que vem vai começar de fato, mas a gente só consegue fazer isso por causa de toda a metrificação que a gente fez. E a gente começou do simples, né? A gente começou com uma planilha Excel mesmo, galera. Não tem muito jeito não. Agora, beleza. Agora tem BI, tá tudo bonito ali e tal. Mas, a planilha funciona. Então, quem quer começar, cara, faz com a planilha, tá? Mais mede porque cada serviço é um serviço especial, diferente, em projetos. Cada cliente é uma forma diferente. E até para a gente fazer proposta, ser mais competitivo, a gente saber o valor exato ajuda pra cacete, né? Com certeza. E é isso. Número, então, a gente ficou bem, né? E o que você acha assim? No fundo, a gente tomou uma atitude no começo de 2025 e o que você acha em termos de projeto esse ano? Falei, puta, esse projeto foi um projeto bom, né? Obviamente a gente não vai falar nome de cliente e tal, mas esse outro projeto também não foi bom. Você tem algum de cabeça aí? Cara, é assim... Tem aqueles projetos que marcam a gente, né? É engraçado, né? Tem uns projetos que ao longo da vida você lembra daqui 10, 15 anos, fala, porra, aquele projeto, que foram assim, reveladores, vamos dizer assim. Tem projetos que a gente fez, não sei se eu posso entrar em detalhes, mas é o seguinte, eu acho que para a equipe da Cater, os projetos que a gente fez de multivias recentes foram muito bons, porque exigiram assim, um nível de detalhamento extremo assim, máximo possível para não ter erro. Era uma região urbana, só o pessoal entender um pouco o contexto. Região mescla, né, urbano com rural, mas tem muitos trechos urbanos muito confinado. Então, no nível assim da gente ter que fazer notas de serviço, considerando se tinha guia rebaixada para o cara entrar na casa dele ou não, soleira de casa, super elevação, assim no detalhe. Então, acho que para o pessoal, desapropriação, interferência, soluções de drenagem, aí a gente foi no limite ali na coisa
questão de ciclovia, de segurança viária. Então, eu acho que esses projetos, até para mim pessoalmente também, óbvio, as discussões que a gente teve com o cliente também foram muito enriquecedoras. Então, eu acho que a equipe da Cater como um todo cresceu muito com esses projetos. E a gente precisa reconhecer isso e aí voltando lá no assunto do que você estava comentando lá do turnover, né? Uhum. A gente precisa de toda maneira reconhecer esse esforço aí, esse crescimento do nosso pessoal e mantê-los aqui para a gente conseguir desenvolver cada vez melhor esse tipo de projeto. Um dos projetos que eu também não posso falar, mas a gente faz alguns projetos pré-leilão, né, galera? E esses projetos também a gente, assim, é bem usado em algumas soluções. Isso eu acho que o pessoal, obviamente, não chega no nível de detalhe, né, igual esse projeto da Multivias, mas isso dá uma bagagem muito grande, porque no fundo a gente inclusive coloca o pessoal para discutir junto com o cliente. Não é eu e o João aqui ficar lá discutindo com o cliente, galera. Assim, no fundo, uma das coisas esse ano que eu acho que está acontecendo, pelo menos da minha parte, eu não sei do João, mas a gente está conseguindo deixar o pessoal com mais autonomia para tomar conta das coisas. Para mim, isso foi um grande alívio para mim, na verdade, porque antes muita coisa dependia de mim. Eu ainda dificilmente... Tô até saindo mais cedo aí, porque vou pegar minha filha no patins, meu filho na escola e tal. Tô até conseguindo sair umas 8h30, tal, 8h15. Mas antes eu não conseguia sair antes das 9, 9h30. Era quase impossível, assim. Então, assim, o nosso pessoal tá muito mais... Eu não tô precisando participar de todas as reuniões. Isso é importante. Às vezes eu participo, até dependendo de quem está do outro lado, porque eu sei que vai demandar um questionamento mais técnico da nossa parte, né? Então eu preciso participar. Mas eu vejo que a nossa equipe está muito mais autônoma. E isso pra gente é sensacional, cara. É muito bom. Acho que no fundo a gente está, obviamente com o passar dos anos, a gente está se profissionalizando, na verdade. E isso demanda dar mais autonomia. E dando mais autonomia, no fundo, as pessoas crescem. Sim. Então, é bom pra gente, porque a gente pode pegar e angariar outros assuntos, outras coisas que a gente não conseguiria, porque, no fundo, a gente tava no operacional, então a gente tem saído do operacional para deixar o pessoal ganhar bagagem nisso daí, né? Com certeza. A gente, no fundo, cada vez mais tenta focar em situações nevrálgicas, assim, né? Pontos cruciais, né? E deixar o pessoal aí defender o projeto, as coisas mais operacionais, né? Isso é a alma da Cater, na verdade. E eu diria mais, assim, e com tudo que a gente tem feito, então, desde da questão de números, né? De captação de números, do BI, da própria inteligência artificial, por exemplo, de fazer ata de reunião. Então, no fundo, o pessoal está com muito mais ferramentas, né, digamos assim, gerenciais para tomar conta do processo e entender onde agir. A única coisa que a gente não consegue fazer ainda, mas a gente já conseguiu ver alguns números, é que a gente não tomou atitude, é que o que a gente mede, ele serve até de predição. Então, assim, cara, isso daqui deu um problema lá, pô, a gente tem um KPI aqui que é, sei lá, horas que a gente gasta para fazer um documento. E aí chegou um mês que, explodiu as horas. E aí, explodiu, vamos ver o que aconteceu, tal. Mas, cara, no outro mês ferrou. Ferrou, que atrasou um monte de coisa, assim. Quando der isso agora, a gente vai pegar, é uma predição. Falou, aconteceu isso, já toma atitude na hora. Por quê? Vai dar problema, entendeu? Então a gente consegue melhorar a relação com o cliente, porque a gente já sabe que vai dar problema, não espera, né? Não ser reativo aos problemas, né? Acho que isso é o principal coisa aí que a gente tem que fazer. A gente, é uma coisa que a gente briga muito aqui internamente, mas é o pessoal dosar energia, ou concentrar energia na determinada fase do projeto que ele está, né? E entender a necessidade do cliente, para a gente não ficar pensando, detalhando coisas que o cliente não quer, que a gente sabe que não é o objetivo dele. Então é aquela velha frase lá do Norberto Odebrecht, né? Tem que sonhar o sonho do cliente, né? Então a gente precisa de qualquer forma entender o que o cliente quer, qual que é o sonho dele, o que ele almeja, e a gente vê o que é possível fazer tecnicamente, né? Então obviamente não vai fazer loucuras, né? Então dá dentro da norma, o que dá para fazer?
O cara quer fazer assim, assim, assado. Não, vamos lá e vamos direcionar e talhar junto com ele. Então, é importantíssimo a gente dosar energia para não... O cliente tem uma expectativa e a gente está gastando homens hora a rodo com outra expectativa que depois a gente vai jogar fora. Exato. Isso daí é uma coisa que a gente alinha bem aqui. E em relação à pipeline, né? No começo do ano a gente tinha um pipeline de projetos, diferente do ano passado que a gente também tinha, mas esse ano até aconteceram mais coisas aí, né? E agora, depois vai ser tema do outro vídeo, galera, então não vai perder outro vídeo, né, galera? A gente vai falar, né, mais ou menos a perspectiva de 2026, mas o que você achou desse pipeline de projetos que a gente teve esse ano aí? Você achou que... O que é pipeline? Pipeline é assim, o pipeline é o que tem de... Por exemplo, a gente começou o ano com vários contratos assinados. Tá. Só que às vezes não ocorreu. Por exemplo, em 2024 a gente chegou e falou, cara, esse ano a gente vai detonar, não sei o que. Chegou lá, não aconteceu. Não conseguiu converter, né? Conseguiu converter. Esse ano, eu te falo que a gente até aumentou o número de pessoas, mas a gente foi um pouco muito mais produtivo que o ano passado. Sim. Porque a gente conseguiu... Foi mais objetivo. Mais né? objetivo, O que acontece? Eu acho que o ano passado a gente teve uma expectativa muito grande, né? Tinha um pipeline bom e a gente não conseguiu realizar por problemas nossos mesmo, né? A gente não conseguiu, o cliente cobrando e tal, e a gente não conseguiu entender o problema e resolver o quanto antes. Então, isso foi um aprendizado pra gente, que esse ano a gente conseguiu, vamos dizer assim, corrigir a rota, né? Eu entendo que isso é muito da senioridade da equipe, né? Então, quanto mais experiente o pessoal vai ficando, tal, mais traquejado e já vai direto ao gol, né? O pessoal fala, né, que não adianta ficar driblando lá na lateral, pro campo de defesa, tem que driblar a direção pro gol. Senão, a gente perde a objetividade, né? Beleza. Bem, dentro desse âmbito aí que a gente viu do ano, né? Teve uma coisa que a gente fez diferente esse ano, foi uma coisa que a gente tem buscado aqui e vai buscar cada vez mais. A gente foi na Autodesk University, né? Me dá suas... O que você achou da Autodesk? Em primeiro lugar, né? O que você achou da Autodesk? E se isso traz realmente, para o pessoal entender, se isso traz realmente insights para a gente aplicar na empresa, enfim. Cara, foi muito legal. É engraçado, né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, foi a primeira vez. Então, foi uma dupla... Como é que se diz? Uma dupla surpresa. Tanto do ponto de vista socioeconômico, vamos dizer assim, né? Social, para ver como é que funciona os Estados Unidos. Eu já tinha conhecido a Europa, mas os Estados Unidos é bem diferente. Mas não só isso, a feira em si, ela foi muito legal porque é como se a gente estivesse vendo o futuro, né? Então é como se a gente estivesse vendo aí daqui uns 10 anos ou 5 anos, não sei, como é que os programas vão estar respondendo, quais serão as práticas, né? O que a gente tem que focar esforço e especializar, né? Então, isso pra gente foi um mind-blowing, né? Que os americanos falam. Então, como experiência de vida, como experiência profissional, foi muito legal, cara. Eu acho que você vai falar isso aí, mas o ano que vem aí a gente pretende voltar, né? E, de repente, aí levar uma equipe junto com a gente e ser mais profissional agora. Essas feiras aí, obviamente eu já tinha ido no TRB, né, que é em Washington, e aí eu já tinha achado grande. Aí eu fui na Autodesk University, achei maior, e o pessoal falou que vamos mudar de lugar, né, vamos para Las Vegas, porque tava pequeno ainda. Então, sei lá, Las Vegas deve ser 800 sessões, cara, deve ser um bagulho absurdo, assim. Só para o pessoal entender, tem os vídeos aí, depois tem os vídeos no nosso YouTube, né? Mas acho que todo mundo já viu aquela apresentação do Steve Jobs, quando ele apresentou o iPhone pela primeira vez em 2008, se não me engano, 2007, por aí. Que aí todo mundo fica assim, nossa, o negócio vira assim, a tela vira junto, tira foto e não sei o que, o vídeo, manda mensagem. Que foi o primeiro iPhone, né? Então, foi mais ou menos essa sensação que a gente teve, né? Chegar lá e ver tanta tecnologia, tanta coisa nova, que a gente sabe que demora um pouco para implantar, porque demanda programas e computadores, assim, super capazes e caros, né? Até para os americanos e para os europeus é uma tecnologia ainda que eles estão aprendendo a lidar e a trabalhar com isso, né? Mas
a gente sabe que aquilo lá é o futuro. Então é muito legal, cara. É que nem se tivesse num filme assim. Por alguns momentos a gente tá vendo o futuro da humanidade. O que mais me chocou lá, na verdade, foi... No fundo eu fui pra feira pra gente ver IA mesmo, né? Uhum. Mas eu não esperava ver quase nada de BIM, né? É verdade. E, quer dizer, os caras estão na IA lá, e a IA tem 2 anos, basicamente, que a gente encontrou o Thiago lá, que é da DataGrid, né? É um brasileiro que a empresa dele foi comprada pela Autodesk. Só pra você ver o nível. E o cara tava com uma IA lá que conseguia ver o desenho, fazer anotações do PDF, do erro. E assim, então o negócio é bom ficar esperto, porque quem não tiver jogando esse jogo, com certeza vai estar fora. A IA é um negócio fascinante mesmo, né? Por exemplo, eu conheço bem as normas de prédio geométrico e tal, né? A gente tem essa experiência nossa, esse background que seria a inteligência natural, vamos dizer assim. Aí com a inteligência artificial, tipo, eu vou ficar... Não é que eu não vou ser dispensável, não é isso. Mas as pessoas não vão ficar tão dependentes de mim. Então você pode pegar lá numa IA, jogar um monte de norma de projeto, tal, de DNIT, NTT, sei lá o que, DR. E aí você faz perguntas básicas e ele vai te responder. Então você não vai mais ter que ficar lendo e procurando e ter aquele background. Isso é muito legal, cara. E aí depois a gente vai fazer um banco de projetos, de soluções. Então o futuro aí com a IA vai ser um negócio assim que vai ser revolucionário. No fundo a IA veio para atropelar, que eu falo, não veio para ficar não, porque ela tá atropelando, né? E quem tiver, e na Autodesk os caras mostraram bem isso. E eu acho que o ano que vem, eu acho que é bem exponencial as coisas. Então assim, o ano que vem com certeza vai ser um ano bem disruptivo, né? Para essa questão, porque tem algumas ferramentas Autodesk que a gente usa, não tem IA, mas eu já vi algumas outras que tem. Então, basicamente, daqui a pouco eles estão colocando IA dentro do Civil 3D lá, cara. Eu lembro que eu vi uma das apresentações que eu vi lá na Autodesk, era um cara, se não me engano, ele era inglês. E ele tinha feito lá uma IA com Python, sei lá o quê. E aí era para definir o traçado da rodovia. Eu vi, você lembra? Você lembra disso aí, né? Era bem preliminar ainda, mas ele falava, quero ligar esse ponto com esse. Aí ele tinha carregado lá uma série de normas, de parâmetros, e a IA fez lá uns 5, 6 traçados, e aí chegou no mais otimizado. Então, isso pra gente, assim, a gente vai ter que arranjar outra coisa pra... Na verdade, sim, eu falo brincando, mas a gente vai ter outras funções, né? Então, não é que a gente não vai ter trabalho, óbvio, sempre vai ter coisa pra resolver. Mas a gente vai deixar de fazer certas coisas que vão virar braçais. Isso pra gente é bom, ganhar mais tempo. No fundo a gente vai aumentar a produtividade e a gente vai ser potencializado, eu acho. O engenheiro vai ser um cara... É que outro dia eu respondi um Instagram lá de um hater? Não de um hater, de um cara lá, eu até esqueci o nome do cara lá, que o cara que falou que engenheiro tá virando Uber, cara. E aí, porque o engenheiro, primeiro, que não tem criatividade, o cara falou, e segundo, porque a IA ia substituir o engenheiro, porque o engenheiro só faz conta. Aí eu falei, cara, essa é uma visão tão míope do cara, e o cara é tipo bambambam aí de esporte, sei lá o quê, mano, que ele acha que o engenheiro é feito para resolver problema, cara. E assim, a IA só vai ajudar a gente a resolver problema. E a gente, com certeza, o engenheiro é um dos caras mais criativos que tem, porque ele tem que resolver problemas que não tem, né? Mas, enfim. Não, eu acho que isso foi legal, né? Esse foi um negócio bacana que a gente fez esse ano aí, que foi diferente, né? E o que a gente errou esse ano, vai? Você tem alguns erros que você pode apontar aí? Eu tenho alguns. E outros que a gente acertou? Cara, o que a gente errou? Não sei. Eu te falo um aqui, cara. Fala. Assim, uma coisa que a gente erra ainda é tomar algumas decisões, a gente protelar algumas decisões, principalmente que não agrega valor pro time, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente demorou lá no começo do ano para tomar algumas decisões, tomou. Eu acho que por isso que esse ano foi melhor do que o ano passado. Sim. Então isso é uma coisa que a gente, no fundo, tem que tentar mitigar, porque eu acho que é uma coisa que a gente está errando, né? Onde a gente acertou, eu acho que a gente está acertando, né? Mas
A questão de dados a gente tem contribuído, o pessoal tem entendido. Eu acho que o pessoal ainda não está com a gente porque não tem a questão séria ali da bonificação, mas logo vai ter um BI só para isso, aí eles vão ver, né, na tela isso, então isso vai trazer eles com a gente, né? Padronização ainda acho que a gente tem. Claro, a gente tem processo aqui, né? A empresa não existe... Pô, a Cater vai fazer 10 anos, né, galera? Não tem como não ter processo. Mas a gente sempre pode melhorar, né? Sim. E é isso que eu tenho para colocar, né? No fundo... Eu acho que, assim, coisas que a gente tem que se mexer mais é, de fato, a gente trabalhar mais com IA e a gente tá trabalhando pouco ainda, né? Isso aí a gente vai ter que... isso realmente... Quando a gente voltou da feira lá, a gente voltou com essa missão de ter o núcleo, né, de IA, uma pessoa dedicada para isso, tal, que é um investimento nosso, mas a gente sempre acaba se atropelando por causa do cotidiano, do dia a dia, né? E é complicado você tirar uma pessoa da equipe para ficar, não, você vai ficar vendo isso. Aí a gente precisa, na verdade, que eu vejo, ter um núcleo de pessoas que estejam dedicadas para isso, né? Que seja uma cultura da Cater, né? Mas isso leva tempo, né? Então, as pessoas vão ter que deixar de se dedicar para a produção de desenhos para se dedicar para IA. Então, vai muito também, obviamente, do interesse de cada um, né? A gente até criou um núcleo, só que não consegui reunir a galera ainda, mas tem um núcleo criado e para começar a mexer. Eu mesmo fiz algumas coisinhas lá que o pessoal sabe o que é, tem funcionado. Mas tem que pegar a dedicação. Mas automatiza bem, viu, pessoal? Assim, o trabalho que eu fiz lá, o pessoal da administrativa demorava 2 dias e agora demora 15 minutos para fazer a mesma coisa. Legal. Né? E para fechar aqui, né? A gente, esse ano, provavelmente a gente vai crescer entre 20% e 30% aí, tá? Em relação ao ano passado. E assim, no meu ponto de vista, a gente tem que não manter essa meta, mas a gente vai ser mais ousado, porque a gente vai ter dados para acompanhar, né? Então, até porque a gente tem um pipe para isso, né? Já tem. Então, a gente vai ser bem agressivo nisso. Mas, ainda, né? Consistência, né? E fortalecer gestão e cultura aqui, que é uma coisa que eu tô pegando com o pessoal do RH. Né? O que você tem para colocar aí? O que você acha que a gente... vai aí, visto esses números que a gente passou, né? Porque no fundo isso daqui é um retrato, né, galera? Não dá pra... O que foi o ano, né? No fundo não tem como arrumar mais, consertar mais, enfim. Eu acho que é importantíssimo a cultura da Cater tá bem estabelecida. Às vezes eu vejo que algumas pessoas parecem que estão cansadas, tal, né? Por causa do dia a dia, que é maçante, né? Ano após ano, tal. A vida de projetista não é fácil. O ritmo aqui é acelerado, cliente cobrando e tal. Então, a gente precisa dar uma perspectiva para o pessoal de médio e curto prazo, né? E fortalecer essa cultura da Cater de treinamento, de ensinamento, de crescimento profissional, né? E valorizar o pessoal que está aqui. Então, isso é muito importante para a gente. É difícil, né? Com todas essas inovações, com o mercado competitivo que a gente vive, né? A gente, como a gente comentou no começo, né? Muitos players grandes aí, ou outros ramos, buscando os nossos profissionais por causa da bagagem técnica que eles têm, né? Então, esse é o desafio aí, a gente manter esse núcleo da Cater forte, né? E a gente conseguir formar outros Joões aí, e outros Andrés, que é o nosso grande desafio hoje, né? Pra gente conseguir galgar outros degraus aí, né? Show de bola. Então é isso, pessoal. Demos um resumo aqui de como foi nosso ano de 2025. Né? A gente, obviamente, crescemos, tivemos dificuldades, como todo mundo tem, e sempre aprendendo, sempre aplicando coisas. Acho que a gente vem crescendo ao longo dos anos. E é isso aí. Se você acompanha a gente aqui de verdade, cara, deixa o like, né? Se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu e até mais.